Oiê! Tô aqui pra gente fazer mais uma receita juntos e dessa vez eu trouxe uma receita que foi, acho que a primeira receita que me encantou no universo da gastronomia. Quando eu tinha lá meus 16 anos, minha mãe tinha um restaurante e ela contratou uma chefe que tinha estudado fora e, enfim, todas essas coisas pra gerir a cozinha do restaurante. E uma vez ela fez o petit gâteau original pra mim e eu fiquei chocada de como que um bolo que ia só ovo e manteiga e um pouquinho só de farinha e chocolate, claro, podia dar tão certo e ficar tão bom. Eu falei, meu Deus, tem muita química, muita coisa muito doida nessa receita e eu quero descobrir mais. E foi aí que eu fui me despertando pra essa vontade de estudar gastronomia. Infelizmente, naquela época minha mãe não concordou muito, eu acabei cursando arquitetura, mas sigo apaixonada pela química das comidas. Agora que a minha mãe não manda mais nada, eu acabei aqui trabalhando com comida mesmo assim. E então eu resolvi trazer uma receitinha de petit gâteau, porque desde que eu parei de comer derivados animais, eu fico lutando para fazer um petit gâteau que funcione tão bem quanto o petit gâteau tradicional. E aí me veio essa ideia de fazer um petit gâteau infalível. Ele não fica tão parecido quanto a receita original, mas pelo menos você vai ter certeza de que ele vai ter a caldinha no meio, bem molinho, e o bolinho por fora, sem dar nenhum BO de assar inteiro e perder a caldinha e virar um muffin. Então vamos pra receita. Para começar, a gente vai preparar a caldinha que vai no meio, que vai imitar a caldinha ali do petit gâteau. A gente vai derreter 200 gramas de chocolate amargo em banho-maria, bem calmamente, para ele não queimar, e depois acrescentar meia xícara de leite de coco. O que eu usei aqui é aquele industrializado mesmo, não é a melhor escolha, mas para quem tem um pouquinho de preguiça ou tá na pressa, pode usar esse mesmo. Inclusive, ele vai ajudar a dar uma consistência um pouco mais cremosa. Se você quiser fazer ele um pouco mais líquido, o caseiro é melhor. E tem já um post bem completinho lá no blog explicando como fazer leite vegetal perfeitamente, sem separar a gordura do líquido na geladeira, enfim. Vou deixar na descrição do vídeo esse post para vocês verem. E aí, você vai adicionar esse leite, mexer bem para ele ficar com essa consistência cremosinha, até virar uma ganache. E o segredo da receita é colocar essa ganache na geladeira, enquanto a gente prepara o resto da receita. Por quê? Porque aí a gente tem uma fonte de gordura no chocolate, que é a manteiga de cacau, e ela solidifica em temperaturas mais baixas. Quando a gente levar essa receita para o forno, ela vai derreter de novo. Então a gente não corre o risco dessa calda misturar com a massa do bolinho e acabar se perdendo e a gente não obter aquela calda maravilhosa no final. Então a gente deixa ela lá na geladeira e começa a preparar o bolinho. Para a massa, a gente vai precisar de uma tigela. E aí vai acrescentando os ingredientes secos primeiro. Então a gente vai usar meia xícara de cacau em pó, de boa qualidade. Eu já falei isso em outras oportunidades, mas a qualidade do cacau que você vai usar faz toda a diferença no produto final de uma receita chocolatuda que nem um petit gâteau. Logo depois a gente vai acrescentar 1/3 de xícara de farinha de arroz integral, porque senão a gente não vai ter um bolinho tão saudável assim. Pode ser o de arroz normal, mas dê preferência para o integral. Vamos precisar também de 1/3 de xícara de farinha de aveia. E a farinha de aveia, ela vai trazer esse sabor um pouquinho mais adocicado, mas pode ser outra se você quiser. Nesse caso, eu poderia usar uma farinha de grão de bico, uma farinha de amêndoas. Como a gente não precisa que ele tenha muita estrutura, não importa muito qual farinha a gente vai usar nesse adicional aqui. É claro que você não vai colocar um polvilho azedo, que daí não vai dar certo, né? Tô falando de farinhas. E daí, para evitar erros, eu vou deixar na descrição do vídeo também um link de um post que eu fiz bem completinho de como substituir farinhas em receitas. Como essa receita não leva ovo, a gente precisa de alguma coisa que dê liga.
Então a gente vai usar 1/3 de xícara de polvilho doce. Precisa ser o doce porque o polvilho azedo é uma farinha de expansão. A gente precisa de uma farinha de liga, então polvilho doce. E eu acrescentei também um pouquinho aí de farinha de linhaça, 2 colherzinhas de sopa já são suficientes para ajudar na liga, mas também é opcional. Ela vai trazer um pouquinho mais de fibra também, vai ajudar a baixar o índice glicêmico, mas é opcional. E por último, 1 xícara de açúcar mascavo. Pode ser mais, pode ser menos, pode ser outro açúcar, isso depende muito do seu gosto pessoal. Mas eu já aviso que essa receita tem um sabor bem amarguinho, então se você gosta de mais docinho, pode colocar um pouco mais de açúcar. Se você não se importa, pode ser menos, não tem problema. Terminou de colocar os secos, mistura tudo bem misturadinho, desfaça as bolinhas que você foi encontrando pelo caminho. O açúcar provavelmente vai estar empelotado, talvez o cacau também. Então aproveita esse momento para desfazer essas bolinhas para não ficar no meio da massa depois e atrapalhar a nossa receita. Quando tiver tudo bem misturadinho, você pode adicionar os líquidos. A gente vai usar para essa receita 3/4 de xícara de água, pode ser um leite vegetal também se você preferir, e 1/4 de xícara de óleo de coco. Pode ser qualquer outro óleo também, não tem problema. Mistura bem e acrescenta uma pitadinha de sal para realçar o sabor e o fermento em pó. 1 colher de chá já é o suficiente. Eu esqueci de avisar, mas você lá no comecinho pode untar as forminhas primeiro. Facilita muito se você já deixar as forminhas untadas antes, porque a partir do momento que você coloca o fermento, é bom já colocar na forma e levar pro forno. Então, antes de começar, unta as suas forminhas com cacau e não com farinha, porque, né, por uma questão estética. E deixa elas separadinhas pra gente usar agora. Terminou de misturar a massinha, a gente vai preencher mais ou menos metade da forma com a massa, pode ser até menos se a sua forminha for bem servida, digamos assim. E pegar aquele ganache lá da geladeira pra já ir preenchendo. Como ele vai estar duro, pega uma colher bem resistente, vai tirar um pouquinho dessa ganache dali, fazer como você conseguir uma bolinha, uma pelotinha, não sei, mas tirar uma boa quantia e tentar colocar bem no meio dessa massa. Isso que vai fazer o teu petit gâteau ser um petit gâteau. Então, quanto mais condensadinha essa ganache tiver, melhor pra você. A minha ganache eu coloquei no freezer pra quando minha massa estivesse pronta, ela tá nessa consistência que vocês estão vendo aí agora. Preencheu todas as forminhas, é só assar. A gente precisa que o forno já esteja pré-aquecido a 180 graus. E aí vai levar mais ou menos uns 25 a 30 minutos para ele ficar pronto. Como a gente fez essa versão prática e meio fake, mas que funciona, você não precisa se preocupar de passar um pouquinho do tempo, que ele não vai deixar de ter a caldinha. Então o importante é que a massa esteja bem assadinha para também não comer bolo cru. A hora que ele estiver bem douradinho, que você apertar e ver que ele tá assado, pode tirar, desenformar e ser feliz. Só isso. Agora eu posso comer. Agora dá licença que eu vou terminar de comer o meu. Sério, fica muito bom. Bem molhadinho no meio, olha. Aí eu vou dando, câmera 1 rodando, câmera 2 rodando, fica à vontade, Galinha. O show é seu. Tá. E daí, pra evitar erro, eu vou deixar na descrição também um post que eu fiz sobre E daí, pra evitar erros, eu vou deixar no link...